Joias perdidas, João Félix, uma promessa à deriva. João Félix não flopou do nada. Não foi acidente que um dos jovens mais promissores do mundo não tenha virado o craque que parecia ser. Foi um processo lento, gradual, quase invisível no começo. Um passo em falso aqui, uma escolha duvidosa ali, uma polêmica a mais, uma briga desnecessária. Tudo que o João Félix fez desde a sua temporada de explosão construiu esse caminho. O fracasso percebido dele não foi por acaso, foi fabricado e por uma pessoa bastante familiar. Mas faz umas 2 Esse é o temporadas já que o Joias João Perdidas. Félix não recebe tanta atenção assim, né? João Félix, ou talvez Joias Perdidas com um ponto de interrogação. Ele deve ser um O pouco João, mais novo que o Neymar, curiosamente, né? começou a jogar num time chamado Pestinhas antes de sair pro Porto e depois mudar pro Benfica. Mas de Pestinha ele não tinha nada. O João Félix desde o começo era um garotinho muito focado no futebol. Vou até ver a idade de estrear dele. pelo Benfica principal, o João já chamava atenção nas categorias de base e em certo momento dizia-se que praticamente todos os clubes mais fortes da Europa tinham olheiros observando Caraca, ele é muito mais novo, ele tem 25 anos, cara. do garoto. Alguns comparavam o estilo de jogo dele com o de Rui Costa, outros de Bernardo Silva e pela aparência chegavam a brincar que era o Kaká português. O Nuno Gomes, ex-jogador do Benfica, foi mais longe e disse que via nele o estilo do Zidane. Ainda antes dos 18 Caramba, anos, o João Zidane? passava por uma mudança física imensa. Se no Porto ele não tinha futuro porque era considerado magrinho demais, ele demorou um pouco a verdade, mas no Benfica passou a crescer e ter um corpo mais compatível com o futebol de alto nível. Com 17 anos, já defendia a seleção sub-21, por exemplo, competindo ali com os mais velhos, né? Era um talento precoce. A estreia dele pelo profissional foi no finzinho de um jogo, entrou ali por apenas alguns minutos, mas logo na semana seguinte ele entra num derby contra o Sporting e faz o gol de empate. Não à toa, pouco tempo depois o Benfica estendeu o seu contrato, aumentou o seu salário É bom fazer gol, né, cara? É bom demais fazer gol. e colocou uma multa rescisória pra lá de ousada, 120 milhões de euros. Por isso que a gente fica surpreso quando vê o número de gols que o Ronaldo tinha pelo Cruzeiro aqui no Brasil, com a idade que ele tinha. Recentemente a gente viu aquele vídeo do Formiga, né, contra haters do Neymar. O Neymar com quase 300 gols aos 22 anos, cara. Impressionante. Tava tudo dando certo. Salve, pro João Kaique, tamo Félix, nos que reacts parecia aqui, naquele Kaique. momento tá vivendo um sonho, né? Afinal, desde que ele era muito pequeno, Depois ele vai ter só gameplay, queria ser sim. jogador de futebol. A mãe do João conta que ele deixava outros brinquedos de lado. Pra ele era Pra só jogar uma bola. e nada mais. Jogar futebol era o sonho do Joãozinho. E essa carreira começando a dar certo no começo era algo incrível, porque a família fez alguns sacrifícios para que o João pudesse jogar bola. Na época do Porto, a família tinha que viajar de Viseu, a cidade de onde o João é, né? Para Porto, cerca de 130 quilômetros dirigindo na ida e mais 130 na volta, várias vezes por semana para poder levar o garotinho no Caramba. treino. Ao ponto de aos 12 anos ser mais fácil para a família do João deixar ele ir morar lá nas dependências do clube. Ou seja, na prática, o João Félix saiu de casa aos 12 anos para viver longe dos pais e no meio de uma molecada ali no clube. Não é uma situação fácil para uma criança. Não é. Porém, parece que algumas dessas dificuldades do começo tinham deixado o João Félix resiliente. Ele era um garotinho que, segundo um dos treinadores da base lá, gostava de desafios difíceis. Na vida pessoal, ele foi descrito como um guri responsável, né? E que os pais não precisavam ficar fazendo a mochila dele, ele se preparava sozinho para a escola quando era criança. Os pais não precisavam ficar no pé para ele ir bem nos estudos, ele estudava por conta própria e fazia seus deveres ali sem precisar de ajuda. Então o João Félix nesse momento parecia um guri humilde, responsável, resiliente, com ótimo apoio familiar, extremamente talentoso, que batia recordes e jogava em categorias acima da sua. O que poderia dar errado Podia ser um daqueles meias de criação, né? Aqueles meias de criação, de habilidade, pra ele? passes, Em 2019, quebrar parecia que linhas. absolutamente nada. Isso porque o João Félix tinha surgido como um cometa no futebol europeu e na sua primeira temporada no time principal do Benfica, ele meteu 20 gols em pouco mais de 40 partidas. Naquele mesmo ano, ele ainda estreia pela seleção principal de Portugal e logo depois chocou o mundo ao ser contratado pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, sendo o quarto jogador mais caro da história na época. O Atlético Caramba. investia pesado num jovem que tinha um futuro de elite, assinando um contrato de 7 anos. E para melhorar, no final do ano, ele fecha o seu calendário mágico vencendo o prêmio Golden Boy, uma espécie de bola de ouro sub-21.
Há muita gente que diz que o João Félix tem tudo para ser o melhor jogador do mundo. Tem esse objetivo de um dia chegar à Bola de Ouro? Tem, claro, acho que todo jogador tem. O futuro parecia brilhante e o João tinha mais duas qualidades que geralmente a gente vê em jogadores de elite, tá? Primeiramente, ele aprendia sobre profissionalismo e comprometimento com o cara que é o rei dessas palavras, né? O próprio gajo Cristiano Ronaldo ajudava o João na seleção. E o segundo fato é que o João Félix não parecia acomodado, ele parecia ser um cara com muita ambição. Em 2021, deu uma entrevista em que ele falava de CR7 e Messi, como que o sucesso de um motivava o outro, uma rivalidade que acabava sendo positiva para ambos, e o João disse que queria emular isso daí. Na era pós-Cris e Léo, ele se enxergava junto com Haaland e Mbappé entre os 3 melhores do mundo, e dizia que queria atingir o nível dos dois, né, do Messi e do Cris. Então era um guri que sonhava lá em cima, mas como a gente sabe, as coisas não aconteceram exatamente. Pior que eu lembro de jogar no EA Sports FC, né? FIFA ainda. E a gente sempre tem que ir atrás das futuras estrelas, né? Que vão evoluir muito de overall. E eu lembro que ele realmente era um dos mais caros. O Mbappé tem aquela saída dele do Mônaco, né? O Haaland eu não lembro, velho. Não lembro do Haaland. Ah, era do Borussia. Mas acho que quando o Haaland surgiu no Borussia, o João Félix já tinha sido vendido pro Atlético de Madrid, né? Eu acho. A expectativa Mas era uma promessa gigantesca. era muito grande, mas o começo dele no Atlético de Madrid não foi como se esperava. Até no Futebol Manager, né? Dava pra gente dar uma olhada nos jogadores mais caros, mais jovens assim. Talvez ele não tenha... Não sei se ele não teve talento realmente pra jogar ou ele não soube lidar com a pressão, né? Às vezes é a pressão absurda de valer tudo isso, né? O Simeone não conseguia encontrar a melhor posição para o João Félix em campo e ao mesmo tempo exigia que ele pressionasse muito no ataque, o que deixava o guri cansado demais. O João Félix não gostava dessa exigência e em 6 meses já se falava que ele estava infeliz em Madrid. Na época, um jornalista português cravou: ou ele se adapta ao Simeone ou busca outro clube. Ainda bem que o Pedro não foi pro Atlético de Madrid, né? Porque no Flamengo ele já virou banco. Imagina no Atlético de Madrid, que o Felipe Luiz também gosta bastante do centroavante voltando pra defender. Não que o João Félix fosse o centroavante, né? Mas aí falou do João Félix ter que voltar pra defender no Atlético de Madrid. O Felipe Luiz fala que aprendeu muito com o Simeone. Eu fiquei imaginando, né? Deve vir daí mesmo essa filosofia de usar todos os jogadores também defensivamente, né? Olha o quanto o Luiz Araújo tá voltando pra defender o Plata, Bruno Henrique. O ex-meia holandês Van der Vaart deu uma opinião que acabou ressoando muito na internet e muitos concordaram com ele, né? De que o João Félix simplesmente estava no clube errado. De que o problema era o Atlético de Madrid e o Simeone, não o João. Y que obviamente tiene un talento que ojalá que lo pueda desarrollar y mejorar en el futuro. Mesmo com algumas dificuldades no clube, o João Félix teve alguns bons momentos no seu início, né? Por exemplo, ele recupera a bola e dá assistência para o primeiro gol do Llorente naquela virada épica contra o Liverpool na Champions em 2020. Em novembro daquele ano, ele foi eleito jogador do mês na La Liga. Já em 2021, o Atlético de Madrid foi campeão espanhol, com o João jogando meia temporada lesionado, né, no sacrifício, e aí perdendo um pouco de espaço na reta final, mas em geral até que se entendendo bem com o craque da equipe naquela temporada que foi o Luis Suárez. Então as coisas não estavam maravilhosas, mas certamente ele teve alguns momentos bons. Já na temporada 21-22, o João teve lesões e precisou brigar muito pela sua vaga no time, sendo banco diversas vezes. Caramba! Especulou-se bastante ali a saída dele, no que o Simeone deu uma entrevista dizendo que tudo podia acontecer. Ou seja, deixando a porta aberta, né? Sim, o João Félix poderia sair do Atlético de Madrid. Então algo tinha que ser feito. O Atlético não tinha gastado uma bolada imensa, né, pra trazer um dos caras mais promissores do planeta e ver ele se transformar num flop gigantesco. E assim a gente viu o Simeone começar a dar umas cutucadas públicas no João Félix. Parecia que ele tava dando uma espécie de recado e tentando ali de alguma maneira motivar o garoto. Tende a melhorar e provar o seu valor em campo. Pra mim, a melhor forma de crescer é trabalhar. O Simeone parecia estar dizendo que ele queria mais comprometimento de João Félix, né? E se tem uma coisa que a gente sabe do Simeone é que ninguém vai jogar no time dele se não der 100% e mais um pouquinho dentro de campo e nos treinamentos. E por mais que o João Félix estivesse tendo problemas no Atlético de Madrid, de posição em campo, pequenas lesões,
as exigências defensivas, né? O fato é que ele tava terminando a sua 3ª temporada no clube e o papo ainda era dele estar se adaptando ao estilo de jogo do Simeone. Como é que tu vai falar de adaptação 3 anos depois que o guri chegou lá? É complicado, né? Não tem como. A adaptação é meia temporada. Instigar no João Félix uma espécie de instinto de sobrevivência, né? De criticar ele publicamente, de falar que queria mais dele, pra ver se o guri se realmente assim amarrava a chuteira, né? Respirava fundo e começava a entregar tudo que ele tinha dentro de campo. As long as you are not Lionel Messi, you have to defend. Ao final da temporada Enquanto você não for o Messi, você tem que defender, é duro, tá? Temporada 21-22, ainda assim com todos esses problemas e críticas, o João Félix foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Caramba! Votação feita pelos próprios torcedores. Foi num contexto expectativa, né? O menino João. Baixo, mas mesmo assim é um prêmio muito interessante. Porém, na temporada seguinte, essa leitura do Simeone de que faltava algo para um João Félix, né? Talvez um esforço a mais, uma vontade extra, voltou a aparecer. Num jogo contra o Bruges pela Champions, o Simeone deixou o João no banco. Depois pediu para ele aquecer 3 vezes no segundo tempo, mas não colocou ele em campo. A gente não sabe se foi mais uma espécie de recado do Simeone pro João Félix, ou se foi já uma provocação ou algo do tipo, mas o que a gente sabe é que esse momento aí pro João foi a gota d'água. Ele se sentiu ofendido e imediatamente depois pediu pro seu empresário encontrar um novo clube pra ele. Com isso, um jornalista espanhol criticou duramente a atitude do João, dizendo que o gajo só pensava em si mesmo e não na equipe. Enquanto isso, o próprio Simeone foi a público dizer que as técnicas de motivação dele não estavam funcionando e que ele não estava conseguindo extrair o melhor do João Félix. A verdade é que a relação tava quebrada e a gente nunca vai saber. Pô, totalmente, né? Para o cara ter uma reação como essa, publicamente, algo está acontecendo internamente e ele tá esperando que essa situação se resolva. Aí ela não se resolve e ele fala, cara, quer saber? Chegou a hora de tornar isso público. Ó, não tá legal, ele não tá me tratando direito, não tá me dando oportunidade. E aí me fez de palhaço me botando pra aquecer 3 vezes. O que exatamente aconteceu lá dentro, quais eram as conversas, algo né? rolou. Mas a impressão que dá é que o Simeone esperava mais do João, talvez identificasse ali um comprometimento abaixo do esperado. Pode ser. Queria, de toda maneira, motivar o garoto porque acreditava no potencial dele. Já o João, vale lembrar que desde o começo da sua carreira... Não sei se acreditava no potencial, mas aí é que tem aquela pressão. Cara, a gente gastou muito dinheiro com ele. Você tem que fazer ele funcionar. Lá no Benfica, até pra gente vender ele. Então é bem possível que ele tava no momento da carreira onde ele esperava já, no mínimo, ter a titularidade garantida. E ele se achava talvez muito bom pro banco de reservas e por isso se sentia ali ofendido, desrespeitado, desvalorizado. Muchas personas hemos intentado ayudarles en todos los aspectos, pero al final, si uno no quiere, o si uno no entiende, o si uno no acepta... Nossa, o defendeu o treinador. El talento sin trabajo não sirve para nada, né? A gente não sabe quem que falava na orelha do João e influenciava ele, mas talvez possa ter sido o empresário dele, o Jorge Mendes, dizendo que ele era um craque e tal. O fato é que a atitude dele parecia não ser compatível com o momento em que ele estava na carreira. Ele não tinha se desenvolvido ainda de forma a ser um craque, um titular incontestável, não. Ele não era um jogador prontíssimo ainda e me parece que ele deveria trabalhar com muita humildade para conquistar o seu espaço. Mas o que o João Félix queria era a sua liberdade. Ele queria uma vida sem Simeone. E foi exatamente o que ele conseguiu. Caramba, jogou 3 temporadas. temporadas. Pro Chelsea na segunda metade da temporada 22-23 e a estreia dele é brutal. Contra o Fulham, ele joga bem, só que dá uma entrada absurdamente criminosa e é expulso, pegando uma suspensão direta de 3 jogos. No restante da temporada teve um desempenho mediano, não agradou o suficiente o Pochettino e o Chelsea resolveu não comprá-lo mesmo ele querendo ficar. Dali pra frente a história azeda completamente. Ele retorna pro Atlético de Madrid e passa por um show de horrores na pré-temporada. Olha só, primeiro ele perde a camisa 7, ele discute com o Andrea Berta, que era o diretor esportivo na época, ele vai treinar com o time juvenil, ele é oferecido pro PSG, mas o PSG rejeita a sua contratação. Aí ele publicamente cava uma vaga no Barcelona, que é um dos grandes rivais do Atlético, né? Caramba! Todo mundo no clube pé da vida e sendo vaiado pelos próprios torcedores.
Caramba, aí ele, nossa, cavou a cova totalmente. Semanas terríveis ali, né? Mas o João Félix consegue novamente o que ele queria. Que e meio que cai sequência pra de cima. decisão Ele vai pro ruim, velho. Barcelona por empréstimo. Chegando lá, ele disse que jogar no Barça era o seu sonho de criança. E realizando esse sonho, ele realmente teve ótimos momentos. Com uma reportagem do Gol, dizendo que o verdadeiro João Félix chegou na La Liga. Depois de um gol contra o Betis, ele comemora levantando os braços de forma debochada. Mas claro, o mais marcante, contra o próprio Atlético de Madrid, ele faz uma das leis do ex mais prazerosas da história, Nossa. definindo o 1-0 e comemorando com os braços abertos em cima da placa de publicidade, como quem diz: e agora, quem é que tava certo, hein? Aí Caramba. no retorno, ele marca de novo contra o Atlético de Madrid. A vingança tava completa, e aquele jovem promissor que tinha chegado com o status de futura estrela em 2019, agora era possivelmente a pessoa mais odiada em toda a cidade de Madrid. Que você parece completamente renascido, feliz, não para de rir dentro de campo, não para de fazer gol, de dar assistência, é um novo João. Porém, apesar de começar sendo muito elogiado, não foi suficiente. Tiveram alguns relatos de que Não o Xavi compraram? não estava satisfeito com o empenho do João Félix nos treinamentos. Ele perdeu espaço também no Barcelona e terminou a temporada como reserva. Teve Caramba, mas dificuldade aí- em ser um jogador regular, né? Ele quer a vida de atleta sem querer ser atleta. O Barcelona então desistiu de contratá-lo e assim o que ele descreveu como sonho de criança tinha acabado. Nesse Caramba. momento, João Félix era Pô, ele teve todas as oportunidades que alguém precisa ter pra jogar bola, né? detestado no Atlético de Madrid e nem Barcelona, nem PSG, nem Chelsea queriam contratar ele de forma definitiva. As Caramba. portas pareciam estar se fechando, até que se abriram de novo, porque do nada o Chelsea anunciou a contratação do João Félix por mais de 50 milhões de euros. Aí tu fala, Caramba, como? pagou Como é que muito. pode? Se ele terminou a temporada em baixa, na reserva do Barcelona e no próprio Chelsea, quando ele teve lá por empréstimo, ele não foi muito bem. Aparentemente, Chelsea e Atlético de Madrid fizeram um acordo para meio que trocar jogadores, entre aspas, com o Gallagher fazendo o caminho contrário, né? Indo do Chelsea pro Atlético por uma taxa ali na casa de 42 milhões de euros, não tão longe do valor do João, ajudando assim a contabilidade de ambos os clubes. Como o João tava desesperado para nunca mais pisar no Metropolitano, ele aceitou fazer parte desse escambo. Mas como que fazer essa meio que troca de jogadores ajuda na contabilidade, né? A gente fez um vídeo especial sobre o Chelsea e contou nos pormenores ali como que isso impacta no fair play financeiro e por que que os clubes fazem isso, tá? Então é bom ressaltar, o João Félix não foi contratado em definitivo pelo Chelsea por um motivo esportivo. Ele foi contratado por um motivo contábil. O elenco do Chelsea já estava inchado e o resultado era previsível. Mesmo chegando confiante, dizendo que agora ele se sentia em casa, ele pouco jogou e mesmo tendo assinado um contrato de 7 anos com o 7 anos. Tá vendo a diferença pra um time rico da Inglaterra? Os caras podem gastar dinheiro no João Félix da vida só pra não ser pego no fair play financeiro. Chelsea, em apenas 6 meses, ele já estava saindo emprestado pro Milan. Lá ele Nossa. seria comandado por Sérgio Conceição, conterrâneo que conhecia o João Félix desde novinho. O ano passado tive a minha casa a passar férias, só para vos dizer. Mesmo Caramba. tendo um técnico que conhecia ele, né? O roteiro do João Félix Protegido. no Milan foi similar ao dele em outros clubes. Ele começou como titular, mas perdeu espaço, pegou bastante banco, fez apenas 3 gols em 21 jogos e decepcionou mais uma vez. O Milan é um gigante mundial, um dos maiores clubes do mundo, historicamente tem poucos mais relevantes do que ele, mas a gente sabe que nesse momento, atualmente, né, o Milan tá um patamarzinho abaixo dos clubes mais fortes. Então, em termos de competitividade, sair de um Barça, de um Atlético e de um Chelsea pra ir pro Milan hoje, meio que já é dar um passo um pouquinho atrás. Mas se ele não conseguiu convencer e ficar em nenhum desses clubes, pra onde que ele iria agora? Dava a impressão de que a carreira do Brasil. João Félix tinha chegado Vasco num da divisor de Gama. águas, porque o espaço na elite da elite parecia ter se fechado. Ainda assim, todo filho em dificuldade pode ligar pros pais e voltar pra casa. Quando tinha 12 anos, o João Félix foi morar longe dos pais e um dia ligou pra mãe dele morrendo de saudade, o que é algo normal para uma criança. Os pais dele dirigiram correndo então de Viseu pra Porto pra buscar o garoto e levar ele pra casa. Depois de receber o carinho da família ali, ele se sentiu melhor e disse pros pais já no dia seguinte que queria continuar no Porto. A volta pra casa dele naquele dia fez muito bem
e parecia que agora em 2025 ele seguiria um roteiro familiar, que ele voltaria pra casa novamente. O Benfica parecia pronto pra abrir a carteira e trazer o Miúdo Maravilha pra casa. Era um clube que ele conhecia muito bem, onde teve a melhor fase da carreira, onde era valorizado pelos adeptos, talvez o lugar perfeito pro João se centrar novamente e recuperar o seu futebol e a sua alegria. Eu lembrei agora quando eu contratei no Futebol Manager 23, eu acho, o Luan. Lembram do Luan? Contratei o Luan pra o herói da América, velho. Herói da América, campeão pelo Grêmio. Contratei o Luan pra jogar no Coritiba. E ele era muito ruim de vestiário, muito ruim de vestiário. Nossa, eu não podia tratar ele mal, não podia deixar ele no banco, que ele acabava com o meu vestiário, velho. No começo de junho de 2025, o João Félix deu uma entrevista pro Correio da Manhã. Eu quero ir pra casa. Minha casa é o Benfica. Eu preciso ir pra casa. O Benfica é meu clube favorito. Chelsea e Benfica então estavam negociando e parecia que o retorno dele era questão de tempo, até que o futebol contemporâneo veio e deu uma marretada no meio dessa situação. Isso porque o Al Nassr de Cristiano Ronaldo apareceu oferecendo pro João Félix um salário 5 vezes maior do que ele ganharia no Benfica. Também ofereceram um pacote financeiro muito superior pro Chelsea. E aí, amigo, o dinheiro falou mais alto. Já era. Ele tinha uma escolha muito difícil a fazer. Por um lado, ele poderia bater o pé e dizer que só queria sair pro Benfica e nada mais, pra forçar o Chelsea ele a vender o cara pros encarnados, né? E assim ele continuaria na elite do futebol europeu e voltaria pra casa. Do outro lado, a opção era ir pra Arábia Saudita pra ganhar um caminhão de dinheiro. E aí o João Félix escolheu o caminho da segurança financeira. Inicialmente eu nem queria colocar o João Félix dentro desse quadro que a gente tem aqui, que é o Joias Perdidas, porque aqui a gente costuma falar de caras que eram promessas absurdas e que por um motivo ou outro acabaram não vingando e de repente até tendo caminhos de carreira meio bizarros no final das contas. Mas o João Félix é uma joia perdida ou ainda existe chance pra ele retomar? Não, já era. E pro Al Nassr é um destino decepcionante pra quem, como nós, queria muito ver o João no mais alto nível, mas talvez esse não seja o fim pro João. Ele tem de 25 para 26 anos, tem muito tempo ainda pra fazer, talvez muito novo, como o Gabri muito Veiga novo. fez. Vai lá ganhar uma grana federal, mas depois ainda consegue voltar pra elite europeia. Ou talvez, e eu torço muito pra que isso aconteça, ele poderia, quem sabe, fazer um caminho semelhante ao de Ousmane Dembélé, que teve problemas durante a carreira inteira, foi repetidamente chamado de flop, mas mudou seu comportamento já com 27 anos e fez uma temporada nível bola de ouro. Caramba, o Dembélé tem 27 anos, achei que o Dembélé tinha uns 22, 23. O João Félix vai ter um grande exemplo, o Cristiano Ronaldo, e um grande mentor, o Jorge Jesus. Então, quem sabe, né? Si alguna vez has soñado en ganar el Balón de Oro. Bueno, yo creo que tengo las calidades para eso. La verdad que sí. No momento não parece Tem nada as provável, qualidades para isso? mas pode ser possível. E tem uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram e que a gente obviamente tem que falar, que no final das contas chamar o João Félix de flop e decepção aos 25 anos pode parecer exagerado, já que a carreira dele meio que assim, é um sonho dos sonhos para 99,9% dos jogadores de futebol. Ele jogou em alguns dos maiores clubes do mundo, ele defendeu a sua seleção dezenas de vezes e foi campeão por lá. Ele foi uma das transferências mais caras da história e ele foi ganhar rios de dinheiro com 20 e poucos anos. Pra quase todo mundo, isso é, porra, um sonho, cara. Porém, pra quem é fã de futebol e fica empolgado com jovens promessas, fica um gosto amargo, fica a sensação de que Pô, o cara jogou no Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Milan. realmente ele foi uma decepção, que ele nunca conseguiu atingir o nível que a gente esperava. O jornalista Luiz Matheus, do jornal A Bola, descreveu: ele próprio já desistiu e é apenas uma promessa à deriva, um talento perdido nas próprias escolhas. Talvez Caramba, o João ele Félix deve ser esteja muito ruim feliz e de treino. satisfeito, né? Talvez o problema não seja ele, seja a gente que fica projetando as nossas expectativas em cima de um guri que, cara, só quer chutar uma bola e ser feliz, né? Mas o fato na risca da régua é que o João Félix nunca chegou nem perto de ser um Kaká, um Rui Costa, um Zidane, jogadores com os quais ele foi comparado no início de carreira. João Félix nunca justificou os 126 milhões de euros Eterna gastos promessa. nele. E eu acredito que em alguns anos o João Félix vai ser apenas uma pequena, minúscula nota de rodapé nas histórias de Chelsea, Barcelona e Milan. Já no Atlético de Madrid,
ele vai ter sim um lugar Odiado. importante na história, mas pelos motivos errados. O João Félix tem desculpas Odiado. O cara ainda fez bem a lei do ex, velho. pra dar. A tática no O cara Atlético de fez bem a Madrid, lei do ex, a fez bagunça 2 gols Milan, no Atlético ser de usado Madrid. pelo Chelsea por motivos contábeis e por aí vai. Porém, a gente ouviu da boca do Simeone, do Saúl e aparentemente até do Xavi reclamações em relação à atitude e o comprometimento dele. Assim fica a impressão que o único culpado, se é que se dá pra chamar dessa maneira, pela carreira dele não ter atingido o nível que se projetava lá atrás, é uma pessoa bastante familiar. Ele mesmo. Ainda tem muito tempo Caramba. pra essa joia perdida não ficar perdida, se recuperar e Não, não tem tempo não. O cara tem 25 anos, tá lá na Arábia. Ele não vai ser mais o que esperavam. No máximo, ele vai ser um bom meio-campo, mas pelo visto, não sei se é só no treino, se é a maneira como ele lida com os treinadores dele, se é um cara orgulhoso, marrento, mala. Alguma coisa ele tem que ele é ruim de grupo. O cara é ruim de grupo. Quando o cara é ruim de grupo, velho,